Bom, pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Eu vou começar a transmissão. Vou tentar fechar aí num tempo legal aí para não prender muito vocês. Eu estou fazendo essa live aqui direto da minha casa. Então, se vocês ouvirem o barulho badalar do relógio, ou o cachorro latindo, ou o garfo caindo, é normal que eu estou fazendo aqui do escritório de casa. Vamos começar essa aula então. Pessoal, tudo bem com vocês? Sei que muita gente aí me conhece, alguns não me conhecem. Eu sou Osmar Arroio, professor de desenho. Essa é a minha primeira live, então se tiver algum problema aí, minha primeira aula ao vivo, se tiver algum problema, peço que para vocês ponderarem. Apesar de eu ter feito 50 testes antes de fazer essa live em relação a som, etc, etc. E eu quero falar um pouquinho sobre como começar um desenho de forma errada, como vocês não devem começar de forma errada, como vocês devem fazer da forma correta. Vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade dessa aula. Cada uma das lives que eu fizer para vocês semanalmente, essas lives trarão dificuldades distintas. A aula de hoje ela é muito fácil, ela é realmente uma aula para quem está no começo, para quem está começando aí no desenho, mas mesmo você que já tem uma certa experiência, de repente você tem até um hábito equivocado de iniciar aí o seu desenho. Se tiver alguma informação bacana aqui que eu possa passar para vocês, para você no caso aí, vai ser bem bacana. Então, é uma aula de dificuldade fácil. Os assuntos dessa aula, dessa live, o primeiro deles, eu vou dividir essa live assim: como começar um desenho de forma errada. Jamais vocês farão isso, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer a demonstração daqui a pouquinho. Aí eu vou explicar como começar o desenho de uma forma correta e como você pode evoluir o seu desenho também de uma forma correta. Na última parte da aula, eu vou demonstrar um pouquinho na prática, vou fazer uma criação utilizando os elementos, né, mostrando a importância dessa técnica que eu vou passar para vocês. E durante esse processo que eu fizer essa construção, a Bia, minha esposa, vai estar aqui do meu lado me ajudando. E vocês poderão fazer perguntas e ela vai me passar exatamente. Eu vou procurar responder o que eu queria, assim, não é botar um limite, mas assim, pelo menos para que nós tenhamos ordem nessa aula, é que as perguntas, todas elas sejam relacionadas ao que eu vou explicar hoje. Então não adianta vocês me perguntarem sobre mangá, sobre cartoon, sobre musculatura, porque hoje vai ser difícil. Quando eu fizer essa aula, né, essas aulas relacionadas a mangá, a cartoon, a ilustração, etc., aí sim, lógico, eu vou aí responder as questões relacionadas ao tema. Bom, então falando um pouquinho aí sobre meu trabalho, minha profissão, sou Osmar Arroio, professor de desenho. Eu sei que muitos aí me conhecem, outros não. Eu trabalho com desenho desde os 18 anos, eu tenho 51 anos, eu comecei a dar aula com 22 anos, em 1990, e praticamente há 30 anos eu entendo como funciona a cabeça do aluno, quais são os processos quando os alunos chegam com certos hábitos de estruturação. Isso é geral. Praticamente de todos os alunos, não tenho nem como mensurar quantos alunos até hoje eu dei aula, mas praticamente 100% do que eu vou explicar para vocês aqui é o comportamento do aluno. Ou seja, esse era o meu comportamento também antes de estudar desenho, de eu aprender desenho. Então, são as formas equivocadas de você começar a estruturar um desenho, e eu vou mostrar para vocês a forma correta. Vamos lá, então. Vou deixar aqui preparadinho a tela. Tá ali, ó. Personagem que eu fiz aí durante o trabalho que eu tava fazendo uns sketches diários. Eu, infelizmente, tive que dar uma paradinha nos meus sketches diários. E eu preparei aqui a imagem de um Johnny Bravo. O tema na semana era fazer a fusão de um personagem de cartoon com um super-herói. Eu fiz um Johnny Bravo no estilo Superman aí, que por enquanto
não importa pra gente o porquê disso, né? Mas eu vou explicar para vocês o que acontece quando uma pessoa que não estuda desenho, ela não tem a preocupação em estudar desenho, como ela começa, essa é uma das variáveis, né? Eu vou explicar duas formas, né? Formas que eu pesquisei, que eu analisei, que eu estudo em cima dos meus alunos, né? Os meus alunos, eu passo, eu transmito o conhecimento para todos, mas eu aprendo muito com cada um, né? Então, tudo que eu vou passar nessas aulas para vocês, toda essa bagagem é uma bagagem de quase 30 anos. Então, eu vou demonstrar um pouquinho quais os maiores erros, né? É até um pouquinho difícil depois que você é, entende a técnica e constrói baseado dentro da técnica, fazer o processo do início, como nós faz, como eu fazia, como todo mundo fez no começo, ou alguns ainda que estão assistindo essa apresentação fazem, né? Fica difícil tentar representar, mas eu vou me esforçar ao extremo. Então, muitas pessoas começam assim, colocam a imagem, né? Deixa eu ver se está direitinho, que está legal a transmissão. E eles escolhem um ponto específico em um contorno, né? Então, a mente humana, ela enxerga assim, geralmente quando alguém vai copiar um desenho, ela começa enxergando os contornos. Então, ela faz uma certa extensão, deixa eu calibrar aqui a minha ferramenta, deixa eu smooth, e começa a seguir os contornos. Começa a associar a extensão de uma reta, aí começa a fazer um ângulo, um determinado ângulo, mas ninguém se preocupa, isso é tudo de uma forma empírica, né? Então vai associando, por enquanto nem a parte interna que vai fazendo os contornos, vai fazendo aqui a volta. Então isso que eu estou explicando para vocês é a forma equivocada, tá? Não estou ensinando como desenhar aqui. Tá? Então esse aqui é o maior erro. Então que vai ficar uma terrível, né? Aí faz a outra parte, já começa. Eu vou detalhar já já o que acontece de errado. Faz a parte do bíceps, enfim, terrível. Isso aqui é uma forma extremamente equivocada. Então, o que acontece? Quais os problemas de construir dessa maneira? E isso é uma coisa que ocorre com muita gente. Vamos começar por essa reta inicial aqui. Em primeiro lugar, ela tem uma extensão. Então, como visualmente eu posso fazer uma reta da mesma extensão? E como visualmente eu posso fazer. Opa! Eu posso fazer um ângulo dessa reta exatamente com o ângulo que tem aqui. Ver se eu estou na camada correta aqui. Ah, estou na camada correta para não estragar o desenho. Como que eu consigo fazer o mesmo ângulo daqui e o mesmo ângulo aqui apenas visualmente? Ou seja, isso já começa, a primeira reta que você fizer no desenho, ela já vai estar errada. Aí vamos pensar, tem a outra reta, uma outra relação de ângulo e uma outra relação aqui de extensão. Por enquanto, só dois problemas. Só o ângulo e só a extensão. O problema maior já começa quando a gente joga uma outra reta que também tem uma extensão e uma distância entre uma reta e outra. Essa colocação de reta com reta, seguindo o contorno, o que vai acontecer? No final vai ocorrer um grande somatório de erros e o desenho ele vai ficar com o braço mais comprido, ou ele vai ficar com a cabeça maior, ou a perna mais curta. Ou seja, é aquela coisa que a pessoa fala assim, eu desenhei com o máximo capricho, mas eu não consegui ter alguma coisa diferente. Então esse é um erro muito comum, é um erro que acontece com praticamente todo mundo. Então, erro número 1, jamais comece uma estruturação pelo contorno. O segundo erro, deixa eu fazer os ajustes aqui, é quando a pessoa tem uma determinada imagem e ela não começa pelo contorno. Deixa eu fazer nessa mesma camada aqui. Ela começa relacionando, vou fazer com vermelho que vai ficar legal, escolhendo um ponto no meio do desenho. Eu já vi estruturações de rosto, inclusive de profissionais com um bom trabalho, com um bom resultado, mas começa um rosto, por exemplo, pelo nariz, ou começa um rosto pela sobrancelha, pelo... É humanamente impossível imaginar que alguém consiga um resultado bom, mas o que acontece? Vocês têm que entender que as pessoas, elas adquirem métodos próprios. Então, quando você não estuda com uma técnica, quando você não tem um conhecimento, uma sequência, em primeiro lugar, essa sequência ela tem que fazer o desenvolvimento da parte geométrica, para que você desenvolva uma boa parte motora, para que um dia você desenvolva a parte criativa. Então, as pessoas não se preocupam com isso. Então elas acham que simplesmente copiar uma imagem da melhor maneira possível é um grande mérito. Esse é um grande erro, porque copiar você não está aprendendo nada, não vai contribuir com você
profissionalmente em aspecto algum, que ninguém vai ser contratando uma pessoa que faz uma boa cópia. As pessoas, independente aí, qual seja o mercado relacionado ao desenho, games, arquitetura, design de produtos, ou até mesmo por hobby, né? Por hobby. Vamos pegar um exemplo por hobby que é o mais simples. Deixa eu trocar a câmera aqui para conversar direto com vocês, eu já vou voltar no próximo exemplo. Então vamos pensar aqui que a pessoa ela está trabalhando com o desenho por hobby. Então ela não quer trabalhar com games, ela não quer trabalhar com arquitetura. Qual a diferença? Imagina assim, você vê o trabalho de uma pessoa que ela criou, mesmo por hobby, e um trabalho que ela copiou. Aquele trabalho que ela copiou, a pessoa que vai ver no momento, fala, que legal, que bacana, que bonito. Agora, se você leva um trabalho, independente do estilo, independente de como a pessoa cria, mas uma criação já é completamente diferente. Então, o que eu quero passar para vocês é assim, copiar é importante em uma determinada fase da vida. A partir do momento que você leva a cópia para o resto da sua vida, vai chegar um momento que aquilo vai ficar uma rotina. Essa rotina ela não vai contribuir em nada com você. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, estou com o saco cheio, isso não vai resultar em nada, então eu vou parar de desenhar. Então isso que acontece. Então quando você segue uma regra, quando você segue proporções, quando você faz exercícios que vão estimular a sua criatividade, a sua parte motora, aí sim você vai se tornar, independente de qual seja o nicho, de onde vocês vão atuar com o desenho, vocês serão pessoas diferenciadas por questão aí da criação. E o que eu quero passar para vocês nesse exemplo de hoje é uma forma de vocês transformarem essa maneira de desenhar. Não vou passar a aula completa, não tem como eu passar a aula completa aqui, só vou mostrar a forma correta. Depois eu vou colocar o link para vocês do meu mini curso de desenho gratuito, que está lá disponível. Tem um monte de gente fazendo, já tem aí mais de 2.000 pessoas fazendo. E lá eu explico com mais detalhes como que funciona essa estruturação. Como é um pouquinho demorado, hoje eu vou fazer só uma explicação mais rápida. Eu vou procurar me concentrar um pouquinho mais no final para mostrar para vocês quando você treina a parte motora, quando você entende bem o esboço, que eu vou falar sobre o esboço, como você consegue criar alguma coisa. Vamos voltar aqui para o exercício. Então, a outra forma equivocada que as pessoas, como eu já estava dizendo, é escolher um ponto. Então, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Escolhe um ponto, eu vou tentar fazer esse ponto do nariz. Aí a pessoa começa a associar essa distância, aí joga a outra distância, aqui também. Aí começa com o óculos aqui, faz o outro lado. Enfim, vai tentando estruturar de uma maneira. Aí vai jogar um. O que vai acontecer? Vai ocorrer o mesmo erro. Aí sobe aqui a parte da testa, vem para o cabelo. Ou seja, aqui já virou uma bagunça generalizada. Ou seja, é praticamente impossível tentar chegar num bom desenho. Existem pessoas que insistem, né? E ficam ali horas e horas para tentar fazer uma reprodução, para ficar idêntico. Isso não prova nada para ninguém, não mostra nada para ninguém, não tem mérito algum. Ah, mas eu copiei exatamente igual. Muito bem, é a parte motora que está sendo desenvolvida, mas isso vai muito além. Deixa eu limpar essa camada aqui e já começar a mostrar para vocês como vocês deverão fazer. Então vamos voltar para a imagem aqui original do Johnny Bravo, né? Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem reproduzir. Vamos voltar aqui na minha cara aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu já vou voltar para o desenho. Então vamos lá. Vocês vão copiar durante uma fase, durante uma parte aí da vida de vocês. É importante copiar? Sim, é muito importante copiar, pegar a imagem, principalmente para ter referências de outros autores, né? De outros. Eu fiz isso muito, né? Tenho muitos artistas que hoje considero até hoje, né? Não consigo mais copiar um desenho deles porque hoje eu tento fazer as minhas criações. E espero que esse processo ocorra com vocês também. Então, o fato de vocês copiarem, quando parar? Qual é o momento exato que eu tenho que parar de copiar uma imagem? Isso vai depender de cada um. Tem pessoas que vão precisar de 2 ou 3 anos, ou 2 ou 3 meses. Independente da pessoa ter um centro motor já desenvolvido, muitas pessoas já têm um centro criativo muito desenvolvido sem esforço algum. É uma coisa que eu tive que fazer assim, eu tive que desenvolver minha parte motora para depois ter as ferramentas para desenvolver a minha parte criativa. Existem pessoas que já têm a parte criativa, está muito bem composta, feita, a pessoa já cria muito, tem muitas ideias, escreve bem e precisa desenvolver a parte motora
para poder colocar isso no papel. Então, quando vocês seguem uma regra, quando vocês têm uma orientação, vocês vão atingir esse objetivo. Isso é o mais importante e é isso que eu quero passar para vocês agora. Então tá aqui, Johnny Bravo, vamos voltar aqui para a nossa tela. Johnny Bravo no estilo Superman. O que acontece? Qual é a primeira coisa quando vocês vão reproduzir? Então esqueçam a questão de copiar o contorno, isso é um erro gravíssimo, ou escolher alguma área e a partir de um ponto determinado começar a fazer aí a estruturação. O que vocês vão fazer? Em primeiro lugar, tentar representar todas essas... Deixa eu ver uma cor que vai ficar legal aqui, deixa eu fazer um teste. Essa aqui vai ficar boa. Tentar representar todas as partes do desenho através de figuras geométricas. Mas isso vocês farão para o resto da vida? Não. Vocês farão em uma etapa da vida, vocês utilizarão as figuras no estilo cartoon ou chibi de mangá, que são figuras mais simplificadas e que na sua composição vocês têm as figuras geométricas ali de uma forma explícita. Se vocês quiserem desenhar o cachorro de vocês, a foto do irmão, da namorada, do pai, da mãe, enfim, e qualquer ser vivo, eu já não recomendo essa técnica, não é a técnica apropriada. A técnica apropriada já é relacionada ao corpo humano, boneco articulado, mas para entender o boneco articulado tem que entender o esboço tridimensional, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, né? Então a primeira coisa, vai treinar figuras geométricas, que eu vou passar para vocês, apenas figuras de cartoon ou chibi. O que nós iremos fazer? Deixa eu dar um zoom, aproximar um pouquinho mais. Vocês tentarão utilizar aqui, camada correta, figuras geométricas, escurecer um pouquinho, figuras geométricas para representar cada um dos elementos. Então vocês irão simplificar. Olha aqui, eu tenho um retângulo. Aqui posso colocar só uma curva. O peitoral do Johnny Bravo. Essa é a forma simplificada, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho aí da técnica em si, tem o meu mini curso, vocês encontrarão todas essas informações lá na minha fanpage. O link para o mini curso. Na verdade eu não estou colocando o link aqui para vocês porque eu não achei. A minha primeira live eu ainda não me habituei. Se fosse pelo YouTube eu faria com tranquilidade, mas aqui no Facebook fiquei completamente perdido. Então eu vou ficar devendo o link para vocês aqui, mas vocês encontrarão com facilidade lá na comunidade do Código Secreto do Desenho, ou na minha fanpage, Osmar Arroio, no Facebook. Então, ó, simplifiquei o pente para um retângulo, a mão para um círculo, a parte do corpo aqui, um retângulo, uma elipse para a perna, então pode rolar essa sobreposição de elementos, um meio círculo aqui para o pé, vamos colocar aqui um retângulo para cá, aqui dá para fazer uma figura praticamente inteira, ó, um retângulo inteiro, vamos fechar aqui com um meio círculo. A capa aqui também dá para pôr um grande triângulo, né? Não, aqui dá um quadrado inclinado, e não precisa representar. Bem, essa é a estruturação simplificada desse esboço. Hoje eu não vou, como eu já comentei, não vou passar a regra no geral, mas o correto é nós transportarmos todas essas figuras daqui para cá, ó, dentro da proporção. Como não vou comentar nada sobre proporção, simplesmente eu irei transportar as figuras de um lado para o outro. Isso vocês poderão fazer, ó, se tiver na mesma folha a imagem, tentar jogar uma referência, pelo menos da primeira figura, ou medir a primeira figura. Na explicação que eu passo dentro do Código Secreto do Desenho, nós utilizamos a unidade de medida da cabeça, nós transportamos. Como vai ficar muito longo se eu passar isso aqui, eu só vou passar da forma simplificada, e a partir do momento que vocês já começarem a fazer dessa forma simplificada, independente de conhecer a técnica lá do Código Secreto do Desenho, vocês já vão estar dando um grande passo aí na vida de vocês. Então, ó, faz a aplicação da figura, tenta prestar bastante atenção no ângulo. Osmar, mas você falou que não era para eu copiar pelos contornos, que ia ocorrer um somatório de erros, e se eu fizer dessa maneira também vai ocorrer um somatório de erros. Então, eu peço para vocês ficarem tranquilos, não esquentem a cabeça com esse somatório de erros, porque o mais importante é o cérebro começar nesse primeiro estágio
a se adaptar a uma maneira diferente de estruturar. Eu estou fazendo bem rápido aqui, que não quero chegar numa... Então, ó, mesmo que tenha pequenas diferenças, né, em relação ao ângulo, como eu já disse, começa dessa maneira, depois faz da segunda maneira, que é encontrando a unidade de medida, até chegar no esboço tridimensional, que eu vou falar um pouquinho já já sobre o esboço tridimensional para vocês. Bom, depois de feita toda essa estruturação, aí sim vocês têm elementos, né, para que vocês possam começar a fazer os contornos. Aí vocês poderão desenhar exatamente da maneira que vocês sempre fizeram, porque vocês têm toda uma estruturação já preparada. Então essa é a primeira forma que eu falei para vocês na apresentação ali, e como começar da forma correta, né? E como evoluir isso. A evolução, lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é só uma prévia do que vocês vão ter que correr atrás para aprender agora. Então vocês vão sair com um conhecimento legal dessa matéria, desse assunto, mas vocês têm que agora correr atrás, procurar estudar esboço tridimensional. Eu já entrego muito disso lá no mini curso do Código Secreto do Desenho. Se vocês seguirem aí o meu canal no YouTube, direto da prancheta, toda semana eu trago uma dica bacana. E as dicas, deixa eu abrir aqui a minha câmera novamente para eu falar diretamente com vocês. As dicas que eu trago pelo YouTube, que é o De Olho na Dica, tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês têm que entender que são dicas que vão fazer com que vocês comecem a transformar a forma de pensar. Porque uma grande parte, eu não sei mensurar quantas pessoas pensam, desenhar, simplesmente olhar, copiar, é uma coisa que não tem muito valor. Mas o desenho, como eu sempre digo, e vivencio isso, o desenho é uma das coisas mais importantes para a humanidade. Tudo que é consumido, tudo que é vendido, todas as coisas produzidas, elas precisam de um desenho antes. Então, essas dicas que eu passo tanto no canal do YouTube, como no Instagram, ou aqui pelo Facebook, são dicas que vão ajudar a transformar. Se nós não tivermos a transformação na forma de pensar, nós nunca vamos conseguir a transformação na forma de agir também. Bom, eu acabei de explicar para vocês, só para organizar a cabeça de todos aí. Primeira parte eu demonstrei o que não fazer. As duas maneiras, vocês não podem começar um desenho jamais. Não pode começar pelo contorno, não pode começar escolhendo um elemento interno. Eu expliquei para vocês agora a primeira forma correta, que é a forma que vocês associarão figuras geométricas. Ah, detalhe muito importante que eu não comentei. Procurem usar só círculos, triângulos, retângulos, quadrados, elipses, meio círculo, meio elipse. Não tenta fazer uma figura que pareça muito com a forma que vocês estão desenhando, senão vocês vão voltar no tempo e vão continuar desenhando da mesma maneira que vocês estavam antes. Então, simplifica. Ah, mas eu não estou enxergando exatamente uma elipse. Faz uma elipse, faz um corte, enfim, improvisa. Mas o esboço é a coisa mais importante. Então, não existe estruturação, coloque isso na cabeça. Eu não estou tentando vender uma verdade para vocês. É o que eu uso, é o que eu aplico, é o que eu ensino há quase 30 anos e tem sucesso, tem resultado. Então, eu não quero forçar você a fazer uma coisa que não. Eu quero desenhar sem o esboço e ponto final. Muito bem, desenvolva o seu estilo. A arte ela é livre, todos temos a liberdade. Simplesmente estou no papel de orientador, né? Tentando mostrar qual é o melhor caminho. Então, eu acabei de demonstrar para vocês a representação bidimensional. Eu vou fazer agora como evoluir, que é o que eu coloquei no tópico inicial aí da aula. Esse como evoluir já é fazer a figura com uma representação de esboço tridimensional. O que é o tridimensional? Bidimensional que tem duas dimensões, altura e largura. Então, o círculo tem altura e largura, um quadrado é altura e largura. Tridimensional é quando você vai fazer um cubo, um cone, um tubo, enfim. A figura ela já assume o aspecto de uma figura geométrica espacial. Então nós colocamos o elemento profundidade. Só assim que vocês conseguirão aí desenvolver mais a parte motora e poder brincar com a parte criativa. Ou seja, o que vocês pensarem em determinado assunto, vamos supor, alguém chega para vocês, um assunto, uma coisa bem simples que pode rolar. Eu peguei uma encomenda para fazer uma ilustração para um livro infantil e o autor me passou um briefing, ele quer que eu desenhe sei lá, um cachorro sentado na beira da estrada e eu não posso pegar nenhum tipo de referência, eu tenho que criar um cachorro específico.
Quando você domina o esboço tridimensional, você consegue fazer isso de olho fechado, tá? Então, não basta apenas, como eu já disse, copiar, que não vai levar em lugar algum. Vocês têm que desenvolver as técnicas. Então, chega de papo, vamos fazer aqui o tridimensional, que eu tenho muito trabalho ainda para mostrar para vocês. Bom, vou limpar aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos fazer aqui, deixa eu limpar a camada. O que é o esboço tridimensional? É quando, como eu já disse, vocês vão utilizar as figuras tridimensionais espaciais, ou seja, tem que conhecer um pouquinho de perspectiva. Em algumas aulas eu vou passar aqui para vocês alguns tópicos, alguns assuntos relacionados à perspectiva também. Então esse braço, em vez de eu fazer o que eu fiz anteriormente, colocar dois círculos, eu já estou enxergando, deixa eu criar uma nova camada, eu já estou enxergando aqui uma forma tubular. Não vou nem esquentar a cabeça com aqueles músculos, né? No corpo, eu vou enxergar aqui também uma forma tubular, ó. A cabeça já passa a se tornar aqui, ó, como se fosse uma caixa. Mesma coisa no outro braço. Mesma coisa para o outro braço. Então, eu não vou fazer inteiro. Eu vou tentar me concentrar mais no meu desenho depois. Bom, qual é a... Vamos fazer o corpinho aqui já. Ó, uma caixa. Uma forma tubular para a perna. E exatamente da mesma maneira, né, que eu fiz no exercício anterior. Tudo isso tem que ser passado para cá. Eu não vou fazer porque vai demorar um pouquinho. Vai perder tempo. Eu quero abrir para perguntas daqui a pouquinho para todos. Né? Como eu já disse, sem estruturação por cabeça que eu passo lá no mini curso do Código Secreto do Desenho, vai ser impossível. Vai acontecer a mesma coisa que eu expliquei, o somatório de erros. Então tem que ter a regrinha, né? Qual é a vantagem de se trabalhar com o esboço tridimensional? Se eu quiser mudar, por exemplo, a posição desse braço, se eu quiser fazer com que ele tenha até uma curva, né? Ou que essa perna aqui, ó, por exemplo, hoje ela é por enquanto só uma forma tubular, então eu posso dobrá-la, pegando de forma, mudo a posição do pé. Esse braço aqui poderia esticá-lo. A cabeça, né? Deixa eu suavizar aqui, colocar uma outra camada. A cabeça poderia mudar de posição, ó. Colocando ela para cima. Então quem pretende aí trabalhar com games, ou animação, ou mesmo em qualquer segmento aí que precise da criação, tem que dominar, tem que conhecer toda essa parte do esboço tridimensional. Então não adianta se limitar a copiar muito bem. Olha como já deu uma grande diferença aqui. Não vou entrar aqui na mão, a mão seria mais um pouquinho mais detalhado, os dedos, né? Eles precisariam também, cada um deles ter essa estruturação, a mão, né? Por exemplo, a caixa da mão, e os dedos, né? Ficariam sempre com formato. Então, o que vocês precisam fazer, né? O que vocês precisam fazer é esquecer completamente esse conceito de desenhar pelo contorno, porque isso é uma coisa que limita ao extremo. Bom, vou voltar aqui, bater mais um papo rápido e já trabalhar com a parte da criação. Então vocês vão poder deixar as perguntas relacionadas a isso. Eu vou procurar responder agora de acordo com o que eu vou montando o meu esboço, né, a minha criação. Vou mostrar para vocês como a gente consegue partir do zero. Eu quero propor uma brincadeira com vocês aí durante esse exercício. Eu vou fazer a estruturação de um bicho aí qualquer, talvez um urso em formato cartoon, né? Estou preso dentro do tema cartoon, só que eu não vou colocar nenhuma característica para esse bicho. Eu vou desenhar esse urso lá. Eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários o que vocês querem que eu coloque, que eu transforme esse urso? Num pescador, num soldado,
um padeiro, enfim. Eu vou fazer a posição. Conforme eu terminar a posição, não vou fazer uma estruturação 3D por enquanto, eu vou fazer só uma estruturação bidimensional. E nas próximas aulas eu vou usar esse mesmo modelo. Então, o que nós criarmos hoje aqui, eu vou fazer o modelinho, o corpinho dele, a proporção, enfim, vamos ver como que vai ficar. Aquele que nós definimos através aí dos comentários de vocês, esse personagem nas próximas aulas, eu vou dar uma sequência dentro da nossa linha de raciocínio. Eu vou explicar um pouquinho de perspectiva, colocando esse personagem num cenário. Eu vou explicar um pouquinho sobre finalização. Eu noto em muitos trabalhos, tanto dos meus alunos presenciais como os dos meus alunos online, muita gente que publica no Código Secreto do Desenho lá na comunidade. Algumas pessoas têm dificuldade, aliás, muitas pessoas têm dificuldades em fazer uma apresentação bacana, um contorno, uma espessura adequada, ou misturam texturas, por exemplo, lápis grafite com caneta nanquim, então dá um choque de textura. Então isso eu vou apresentar desse desenho que vai sair hoje, então eu vou fazer uma sequência de mais 3 aulas. Uma aula falando como fazer um contorno adequado, como fazer uma finalização com linhas de forma adequada, como encaixar, colocar esse personagem dentro de um cenário, já dando dicas importantíssimas de perspectiva para vocês e uma noção de luz e sombra. Então aí vocês vão ver a importância do esboço tridimensional para luz e sombra. Então muita gente pensa que luz e sombra é simplesmente colocar uma tonalidade em determinado ponto, criar um contraste, criar uma escala tonal ali bacana, um degradê. Não, luz e sombra vocês têm que entender da estruturação tridimensional para que vocês possam saber exatamente onde colocar. Existem 2 paralelos, tá? Existem as reproduções feitas em luz e sombra. Então, quando a proposta, aliás, eu conheço artistas fantásticos e trabalho extremamente valorizado e pega uma determinada forma. Inclusive, tenho pessoas que não sei se a Cláudia está assistindo a live, ela tem um trabalho simplesmente maravilhoso. Então, a proposta do artista é fazer uma reprodução de uma fotografia, de uma pessoa, de um cenário, enfim. É um trabalho muito valorizado e muito bacana. Existe a segunda proposta, a segunda maneira de fazer, é quando a pessoa quer entrar no mercado de games ou no mercado de criação e não pode ter uma fotografia como referência. Ela tem que começar a pensar como que eu vou colocar luz e sombra no lugar certo. Então, é entendendo do esboço tridimensional, é sabendo exatamente a movimentação e como essa luz ela interage com aquele modelo que na nossa mente ele tem que ser tridimensional, como aplicar a luz e sombra de forma correta. Ok? Então agora eu vou começar a fazer a criação, a Bia vai me ajudar com as perguntas. Eu não sei quantas pessoas estão participando, se são poucas, se são 5, são 10, se são 20. Se alguém tiver pergunta, eu não sei se eu vou conseguir responder todas. Se forem poucas perguntas relacionadas ao tema, com certeza eu conseguirei responder. E procurem deixar os comentários. Na hora que eu terminar a figura, o que vocês querem que eu aplique, aí talvez, se der tempo, eu possa até começar uma parte de colocação das roupas, das características desse personagem nesse vídeo mesmo. Tá vendo? Nós temos ainda aí praticamente 20 minutos de live e vai ser bem bacana aí interagir com vocês. Antes de tudo, eu quero dar um recado muito especial, principalmente para quem é da comunidade aí do Código Secreto do Desenho. Não sei se vocês sabem, mas no dia 15 de abril é comemorado praticamente no mundo inteiro o Dia Mundial do Desenhista. É uma data que foi bem divulgada uns anos atrás. Em 2014 eu levei um projeto aqui para a Câmara dos Vereadores da minha cidade, cidade de Jundiaí, fica uma cidade bem próxima de São Paulo. E eu consegui com que esse projeto fosse aprovado e Jundiaí oficializou o Dia Mundial do Desenhista, no dia 15, é uma data comemorativa. Isso acontece em diversas cidades no mundo, né? Por quê? Dia 15 de abril é data de nascimento de Leonardo da Vinci, então a Associação Internacional de Arte criou toda essa campanha, enfim. Dentro desse contexto, dentro dessa ideia, vou lançar o desafio do Homem Vitruviano lá na nossa comunidade do Código Secreto do Desenho. Falando um pouquinho sobre o Homem Vitruviano, a imagem já mostra essa imagem icônica de Leonardo da Vinci, que na verdade quem criou todo esse esquema foi um cara chamado Vitrúvio em 40 anos antes de Cristo. Então,
não só Leonardo da Vinci, como outros artistas, eles representaram as medidas, né, do homem vitruviano, proporção de cabeça. E o desafio, para comemorar, nós teremos o mês de abril inteirinho, justamente fazer a representação do homem vitruviano, só que com um personagem aí famoso dos quadrinhos ou dos desenhos animados. Então, não é para desenhar o homem vitruviano, é para desenhar a ideia do homem vitruviano, ele dentro do círculo, dentro das proporções. Só que aí vocês vão tentar demonstrar aí a representação, colocando, sei lá, um Bart Simpson, algum personagem de mangá, enfim. Vocês vão ter que usar a criatividade. Vamos lá então, vou fazer agora a demonstração para vocês. Deixa eu voltar aqui para minha área de trabalho. Eu vou fazer uma criação rápida. Perdi minha caneta. Uma criação rápida usando essas regras do esboço e vocês poderão fazer as perguntas para Beatriz. Ela vai me passando, né? A Beatriz falou que a Cláudia tá lá. A Beatriz está tendo acesso, eu não tenho, só estou vendo minha tela aqui e não estou enxergando praticamente quem está aí. Então, oi. Deixa eu ver quem tá mais. Deixa eu ver, Beatriz, quem tá mais aí pro mundo. Cláudio Júnior Bueno, Maurício Souza, Cláudia Conte, Patrícia, ó. Muito legal. Muito bom. Bom mesmo. Um abraço para todos. Vitória. Obrigado, então, pessoal, pela presença. Eu vou começar aqui uma estruturação. Eu vou fazer um personagem cartoon utilizando essa regra do esboço bidimensional. Hoje não dá tempo de fazer ele tridimensional. E vocês já vão fazendo as perguntas. E quando o desenho estiver já meio formado aqui, se vocês quiserem já dando sugestões para que característica, que personagem, sei lá, como eu já disse, um pescador, um jardineiro, um policial, um cowboy, enfim. Dentro da posição, vamos ver o que vocês têm de ideia aí, que eu não tenho ideia nenhuma do que fazer. Eu tenho ideia só do personagem. Então, vou usar as mesmas regras aqui do esboço bidimensional. Opa, peguei errado. A Beatriz aí já vai lendo se tiver alguma pergunta. Já vou começar aqui através de um círculo. Esse círculo, se eu estivesse começando uma estruturação mais avançada, esse círculo será o círculo da cabeça para definir praticamente toda a proporção do corpo. Como eu vou fazer uma figura mais engraçadinha aqui. Então, pessoal, quando vocês fazem uma criação, muitas vezes vocês vão ter que fazer até de uma forma mais direta, até sem tirar o lápis, porque o que acontece? Uma coisa que eu não comentei, deixa eu abrir um detalhe, vou voltar na câmera aqui e falar com vocês, uma coisa muito rápida, eu acho que é uma dica, eu sempre passo essa dica para os meus alunos presenciais. Quando você domina a estruturação do esboço, a técnica do esboço, no momento da criação vocês, lógico, vão pensar no que vocês vão definir dentro de um briefing, dentro de uma história, dentro de um contexto aí que tá para vocês aí. Vocês criaram um personagem, enfim. Vocês vão pensar de uma forma, vão ter um flash muito rápido daquele momento da criação. Eu pensei num personagem fazendo isso. Então vocês vão ter que tentar esboçar isso de uma forma muito rápida, um sketch muito rápido. Quem faz aula presencial comigo sabe, eu falo, faz uma miniatura da posição, faz uma miniatura dessa sua criação, e depois, com a regra, nós trazemos toda a estruturação. Mas aquele momento, aquele instante, se você não dominar a velocidade do esboço, a velocidade do sketch, você vai ficar travado, você não vai conseguir aquele resultado que você pensou. Então, se você tentar fazer um desenho com muita calma, com muita tranquilidade, tentando usar todas as técnicas aprendidas, não vai sair criação nenhuma, vai ficar uma coisa extremamente engessada. Então, um momento da criação, mesmo para corpo humano, vocês têm que ter o domínio. Então, primeira aula do Código Secreto do Desenho, primeira aula que eu passo para todos os meus alunos, noção de proporção, é justamente para preparar
lá para o último estágio, o estágio final, que é o estágio da criação. Vamos lá para a cena, senão eu estico aqui, não dá tempo de fazer. Fazer aqui a estruturação, vamos ver se vai ficar numa proporção legal, senão eu acabo mexendo um pouquinho também. Falando um pouquinho sobre esse software que eu estou utilizando aqui, é um software que eu recomendo muito para a galera, para os meus alunos presenciais, os alunos online. Esse software é o ArtRage. Um software custo-benefício muito bom, sabe? Ele não é um software caro. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, nesse primeiro momento, é um risca-risca violento, sabe, pessoal? Que como a imagem ela tá saindo praticamente do nada, eu tive uma primeira ideia. De vez em quando entra o 3D aqui, é impossível não fazer de forma tridimensional. Vou para cá. Muito bem, agora eu vou trabalhar um pouquinho melhor. Aqui foi uma primeira ideia, assim, muito rápida, né? Distribuindo as figuras geométricas. Acho que vai ficar uma proporção bacana aqui, ó. Quem mandou um salve? Ô, Jean, salve para você também. Valeu. Olá, pessoal. Aqui, se eu estivesse fazendo essa estruturação, por exemplo, no papel, aqui eu forcei um pouquinho, começa um traço rápido, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai riscar bastante nesse momento de esboço. Aí vocês têm que usar a borracha para suavizar. Aqui no software eu consigo criar uma opacidade aqui para mudar a opacidade da camada, criar uma nova camada, né? E começar a trabalhar aqui em cima dessa estruturação. Vamos lá. Eu vou tentar detalhar que faltam 15 minutos. Vocês têm alguma pergunta já para eu ir respondendo? Vou mudar um pouco minha ferramenta aqui. Deixar essa ferramenta um pouquinho mais fina. E esse programa, como eu falei, ele é um programa que praticamente uma prancheta digital. Ele é muito simples de trabalhar. Ó, a cabeça, a orelha, não sei se vai sair algum tipo de chapéu aqui. Já vou começar a colocar alguns elementos. Aqui, ó, depois eu posso fazer alterações. Agora é só um primeiro momento, né? Na expressão. Também não deixa de ser um sketch ainda, não é o trabalho final, né? E não vai dar tempo completar, mas tirar o smoothing aqui que ele está corrigindo. Se eu tivesse mais tempo, faria com bastante tranquilidade aqui essa duração. Para a semana que vem, quando eu fizer a representação em line art dele, explicando direitinho para vocês, durante a semana eu vou trabalhar bem essa imagem aqui para quê? E que a gente pode brincar, por exemplo, não gostei da boca, eu não gostei da bochecha. Ah, vamos mudar. Opa! Errado. Tô meio aflito em terminar rápido aqui, mas não vai dar tempo de eu fazer essa. Poxa, né? Na verdade, assim, eu não faço tão rápido, né? Quando eu faço uma estruturação dessa, eu acabo
levando aí um tempinho, mas vamos colocar um macacão nele aqui já. O tutor vai a máscara, né? Aquele. Já vai subir a carinha dele, é uma boa ideia aí, ó. Se ninguém dá ideia, eu vou fazer. Tá com cara de pescador, né? Ó. A varinha vem aqui, ó. Tá com a varinha aqui, o anzol. Coloca um peixe na mão dele aqui, ó. Um esquete muito rápido, né? Ele todo feliz porque vai ter um bom almoço, um belo salmão aí. Vamos ver aqui, se for... Se estiver segurando qualquer coisa, né? Então eu tenho que me preocupar com o seguinte. Olha a importância do esboço tridimensional. Não sei se vai ser uma vara de pescar, não sei se vai ser uma lança, não sei se vai ser um taco de bilhar. Ah, um Viking é uma boa, então, ó. Talvez eu não consiga terminar hoje, né? Porque faltam 12 minutinhos, mas eu termino daí para a semana que vem, faço toda a estruturação. Ou a gente pega uma live intermediária no meio da semana, antes da sexta-feira, e eu pego essa imagem aqui e faço a característica, né? Que eu acho que é bem bacana mostrar isso para vocês. Eu vou fazer isso terça ou quarta-feira, eu faço uma outra live aqui para vocês vestindo, né, o carinha. Deixa eu só dar essa explicação aqui, que ela é muito importante, a noção do esboço tridimensional. Eu fiz o elemento, deixa eu tirar a opacidade dela aqui. Com o conhecimento, né, da parte anatômica, né, que é o caso agora, nós temos, não expliquei isso, aliás, nós temos que nos preocupar também, por exemplo, em fazer o volume da mão, foi que eu fizesse o volume da mão lá do outro lado, ó. Tá por trás. Então, aqui, ó, nós temos a caixinha da a forma tubular aqui, né, da seria, sei lá, qualquer coisa. E os dedos, eles têm um volume tridimensional também, ó. A hora que eu fizer o dedo segurando aqui, seja lá o que for, um pouquinho mais de força aqui. Mesma camada. Besteira. Tá tudo bem. Vou corrigir aqui. Então, os dedos, eles também assumirão essa forma tridimensional para quê? Para mostrar exatamente que o objeto está embaixo. Aí vai ter polegar, enfim, vem toda a estruturação. Por isso que esse negócio. Ai, ficou grande a mão, tá? Fora da proporção com o corpo. Só para demonstrar mesmo. Por que ficou fora? Porque eu aproximei muito. Nossa, ficou uma mão gigantesca, né? Mas para dar sequência da estruturação aqui, ó. Se eu tivesse que fazer um personagem mesmo, ó. Se eu fosse colocar, por exemplo, uma roupa nele, vou colocar um verde aqui para ficar bem, bem chamativo. A roupa, ela acompanharia exatamente a curvatura. Então, o que eu quis demonstrar nessa aula é toda essa, aqui a dobra do tecido, né? Olha que detalhe importante. Eu fiz aqui o macacão, só que ele tem um volume, né? Olha só. É como se ele tivesse espessura. Então, quando a gente faz um desenho, nós temos que nos preocupar com todos os detalhes. Então, eu noto que muitas pessoas, muitos alunos, quando chegam num determinado elemento que é muito pequeno, e isso acontece muito com mão, com pé, acaba fazendo de qualquer jeito, se concentra onde? No rosto do personagem. Então, isso acaba escondendo assim muitos defeitos e a pessoa se preocupa só com uma parte que considera principal, mas quem, ó, ficou gigante, é bom desconsidere. A pessoa ela acha que ninguém vai observar realmente quem aprecia a arte, quem, se vocês forem trabalhar um dia numa grande empresa de games, de animação, cada mínimo detalhe ele tem que ser impressionante. Pessoal, faltam 9 minutos. Por enquanto eu tenho um apicultor e o viking. Vamos deixar essa brincadeira para estruturar. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Eu sempre me perco aqui. Peguei. Vamos deixar para fazer essa estruturação. Então a gente vai ficar muito tempo aqui. Amanhã, de manhã, 8 horas da manhã, eu tenho aula presencial. E vocês também têm seus compromissos. Eu acho que 1 hora de aula, 1 hora de live, ela é bem bacana. É um trabalho que nós vamos continuar. Vou anunciar tanto na comunidade quanto na fanpage. Terça ou quarta-feira eu volto com uma live para a gente colocar uma roupa nele. Aí vocês já virão mais preparados também. Por enquanto eu gostei bastante do Viking. A apicultura é uma ideia bacana também. Aliás, muito coerente com o urso gosta de mel. Ótima ideia. Ótima ideia. E
Mas talvez esconda um pouquinho o rosto do urso. É legal é mostrar o rosto. Se fosse um viking, né, eu fico tentado a mexer aqui. Dá tempo. Eu só tenho que dar um recadinho para vocês aqui, mas dá tempo de eu mostrar. Então, se eu fosse fazer um urso viking, seria bem legal se ele tivesse aqui, ó. Pois é que não é bem o capacete viking aqui, mas vamos lá. Ó. Aí mudaria a orelha, né? A orelha ficaria caída. Vou botar aqui aquele chapéuzinho com chifres ali, ó. Isso é legal que você fala, quero pôr uma do outro lado, caído do outro lado, cria uma outra camada, né? Então quando o esboço tridimensional ele domina, ó, fica muito fácil você. Ou não quero fazer nada disso, eu quero fazer um capacete nele mesmo, né? Mais uma camada. A orelha para fora, vai ficar bem legal. Vou pôr aqui, sei lá o que, uma coisinha na cabeça, enfim. Bom, é isso. Vamos voltar aqui que eu quero dar 2 recados rápidos para vocês. Ah, eu acabei não mudando a tela aqui, ficou a minha cara. Desculpa aí, falha da transmissão. Eu fiz a brincadeira aqui, ó. Vamos voltar. Esqueci de mudar. Marinheiro de primeira viagem aqui, ó. Eu fiz os chapéus aqui, ó. Olha só. Pena que vocês não viram a estruturação, não vai dar tempo. Não, dá tempo sim, eu vou refazer de uma forma rápida aqui. Vamos lá. Eu olhei aqui na paradinha de mudar a câmera. Vamos lá, fazer um capacete aqui. Falei, fiz e não mostrei. Então, ó, quando faz o tridimensional, ó, esse capacete ele tá dando a volta lá por trás, né? Aí a orelhinha pode mudar, pode descer a orelha aqui. Tá virada, pode aparecer um chifre para frente, aí o outro vai aparecer só um pedacinho lá para trás. Enfim, dá para brincar. Quando se domina o esboço tridimensional, vocês brincarão com a estruturação. Bom, para quem não conhece o mini curso, eu vou colocar um bannerzinho aqui rápido para vocês. Esse mini curso de desenho aí que eu ofereci para todos, botei para a galera, esse curso vai ficar permanente. Aí são 8 mini aulas. Então são mini aulas. Eu explico sobre esboço, sobre proporção, como pintar da maneira correta, em movimento. Assim, são pequenas dicas. O negócio é muito mais amplo. Mas assim, é para poder impulsionar quem precisa aí de uma dica legal. E esse curso também ele serve para promover a abertura de uma nova turma que eu estou realizando aí do Código Secreto do Desenho. Tem vários alunos na sala aí que hoje estão assistindo essa live que já fazem, né, o Código Secreto do Desenho. Tem o Elton, tem a Cláudia, não sei mais quem está aí. Né? Como eu já disse, eu não tenho acesso, a Beatriz me falou aqui, mas eu não lembro de todos. E que já fazem o Código Secreto do Desenho. Eles tiveram uma evolução fantástica. É o mesmo conteúdo que eu passo aqui no curso presencial, como eu já disse, desde o início da live, há 30 anos praticamente. Só que o Código Secreto do Desenho é o seguinte, o mini curso ele vai ficar lá o ano inteiro para vocês, o ano que vem. Além das 8 aulas, eu dou dicas semanais sobre o desenho. Agora, o Código Secreto do Desenho é um curso que eu passo a matéria de uma forma mais... Vou até mostrar um pedacinho da aula para vocês, de uma forma mais complexa, uma forma extremamente séria mesmo, para quem tem o objetivo de um dia não só trabalhar com desenho, mas se fizer um trabalho por hobby, fazer de uma maneira bem feita. E esse curso eu abro as inscrições poucas vezes no ano. A primeira vez que eu vou abrir agora, nesse ano, vai ser agora entre o dia 15 e 25 de abril. Depois eu fecho as inscrições, eu monto a turma. Como vocês podem ver, os alunos que estão aí, eles podem até comentar. Eu faço a correção de todos os exercícios, explico exatamente o que está errado. Eu tento fazer um curso que não simplesmente eu entrego uma videoaula e o aluno faz e que se dane. Se entendeu, entendeu. Eu não penso dessa maneira. É como eu faço na forma presencial. Eu dou aula apenas para 8 alunos simultaneamente, cada aluno está num estágio, então eu não dou uma matéria coletiva. Então, a correção é a coisa mais importante, é o que transforma, é o que faz com que a pessoa realmente entenda. Então,
Código Secreto do Desenho, dia 15 e 25 de abril, eu abro as novas inscrições. Quem quiser informações sobre esse curso, lá no mini curso tem um link que vocês poderão acessar a página para quem quiser adquirir esse curso. Eu tinha programado 3 lançamentos para esse ano, mas eu não sei o que vai acontecer nesse dia 15. Então talvez eu abra uma outra turma em julho, talvez uma turma em novembro, dependendo da quantidade de alunos. Se me sobrecarregar, vou abrir só uma outra turma em novembro. Se eu não conseguir abrir em novembro, em abril do ano que vem, eu abro novamente. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, eu vou colocar um pedacinho muito rápido agora, acho que dá 1 minuto, de como é uma das aulas. Então, na verdade, assim, a aula eu explico a matéria para a pessoa entender exatamente toda a estruturação e depois eu faço na prática. Como eu fiz aqui para vocês, eu faço na prática como é o exercício. Vamos dar uma olhadinha nessa apresentação. Ou seja, se fizer afastado, se fizer para cima, vai mudar completamente a configuração. E no momento de desenvolver o 3D do tórax, esse posicionamento, essa marcação, ela é importantíssima para que vocês não tenham um boneco desmembrado. Para o esqueleto em perfil, vocês centralizarão, colocarão o eixo no centro total da cabeça e posicionarão, lógico, na mesma altura. Então, aí eu estava explicando um pouquinho sobre a proporção do corpo humano, vou até dar uma deixa aqui. O corpo humano ele é distribuído por cabeças, né? As 8 cabeças, homem vitruviano. Nossa explicação ela é fundamentada dentro dessa explicação de Vitrúvio. Lógico que com uma compreensão maior das variáveis, porque quando foi feito o esquema do homem vitruviano, 40 anos antes de Cristo, essa ideia tem uma proposta, hoje ela tem outra. E existem as variáveis de 8, de 7, de 7 cabeças e meia, enfim. É um assunto muito legal quando vocês dominam essa estruturação. Então, para resumir, o que eu faço nesse curso? Eu demonstro a forma plana, a proporção plana, porque tudo tem que ter proporção. Rosto, por exemplo, rosto frontal, lateral, mas não é aquela regra engessada. O espaço entre um olho e o outro é exatamente igual ao olho. Mas tem variáveis. Existem variáveis de estruturação de crânio, crânio braquicéfalo, dolicocéfalo, mesocéfalo, inclinações faciais, prognatismo, retrognatismo. São assuntos relacionados à medicina. Então, o Código Secreto do Desenho não é simplesmente um curso que você vai aprender a só fazer um desenho. Vocês vão aprender fundamentos baseados em anatomia correta mesmo, o estudo que eu fiz aí durante anos e faço até hoje, como eu digo naquelas mini dicas, né? Sempre a gente aprende uma coisa nova, nunca você chega num estágio de amadurecimento pleno. Então, eu vou encerrar hoje, eu vou agradecer muito aí a presença de todos, eu peço desculpas pelaquela falha que eu não troquei ali a estruturação, marinheiro de primeira viagem utilizando aqui as ferramentas, mesmo tendo testado 50 vezes antes aqui, só comigo, com a Beatriz aqui, com os meninos, com o Renato e com a Patrícia lá da escola. E mesmo com essas falhas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo ele possa ajudar aí a transformar vocês. Vamos combinar assim, terça ou quarta-feira eu vou pegar esse ursinho aqui, esse mesmo esboço, não vou alterar nada, eu vou abrir esse arquivo, só vou limpar essas roupas que eu coloquei, corrigir aquela proporção da mão e quem puder volta aí, vamos marcar para o mesmo horário, 8 horas da noite, para que a gente possa colocar um pouquinho aí da estruturação, criar uma característica para ele, para que na sexta-feira, na nossa próxima aula oficial aqui, toda sexta-feira, eu mostre para vocês quais as maneiras legais de vocês, a proporção da linha. Na outra sexta-feira eu falarei sobre o enquadramento desse personagem na perspectiva no cenário e depois sobre a finalização e depois as próximas lives terão temas novos. Ok? O link do mini curso gratuito, como eu acabei de explicar, eu sou marinheiro de primeira viagem nessa live. Se fosse na live do YouTube, eu teria um painel de controle. Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso. Onde colocar o link aqui que eu procurei por todos os monitores e não achei. Mas assim, se você conferir a minha página, curtir a minha página, Osmar Arroio, página, não o perfil. Tem o meu perfil pessoal, Osmar Arroio, e a página profissional, Osmar Arroio. Lá tem os links do mini curso. Qualquer coisa, você deixa o seu e-mail aí nos comentários. Essa live ela vai ficar salva. Eu pego o seu e-mail, faço a sua inscrição, que é só colocar o nome e o e-mail. Você vai receber um e-mail já com o link direto para você fazer o mini curso. Então, combinado. Muito obrigado aí por participarem, estarem juntos aí nessa hora. Passamos 2 minutos aí, né? E Beatriz está falando algumas pessoas que chegaram. Vou colocar no YouTube também. Talvez as próximas lives a gente faça aí pelo YouTube. Em relação ao vídeo aqui,
tá tudo muito redondo, a conexão minha de upload é muito boa, tá tudo assim feito de uma maneira muito bacana, só que às vezes tem diferença de conexão. Recomendo para vocês aí, quem puder, O Gustavo pediu Dr. Gustavo, um abraço aí. Quem puder assistir esses vídeos no computador, é bem mais legal, o som é mais legal, quem quiser usar fone de ouvido, enfim. Espero que a qualidade do som tenha ficado muito boa também. Em relação aos delays aí, não dá para... Na internet brasileira, a conexão é difícil a gente ver o que vai acontecer do outro lado, ok? Então, vou encerrar aqui. Até terça ou quarta-feira, eu vou deixar isso nas minhas páginas, falando, ó, pessoal, avisa, eu sempre aviso muito, vocês sabem disso. Ó, vai ter live tal dia, vamos finalizar o urso. Só que na sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre as linhas, o acabamento desse personagem. Grande abraço, bom final de semana a todos. Os alunos que eu darei aula amanhã presencial, amanhã nos vemos no mesmo horário. Um grande abraço e muito obrigado.